Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós estamos começando aqui o 6º vídeo do nosso curso sobre o dano da morte e os animais não humanos. Tá? Bom, até o vídeo 5, a gente discutiu vários critérios, várias teorias para estabelecer quando que a morte é um dano. Tá? E, então, com base naquelas teorias, a gente chegou a vários critérios que normalmente são considerados boas explicações do porquê que a morte é um dano, né? E isso determina quando que a morte é um dano e quando não é, ou quando que é um dano menor do que continuar vivo, e em quais condições que, sim, ela é pior do que continuar vivo, e, consequentemente, esses critérios determinam também quem é passível de ser prejudicado com a morte. Bom, nesse vídeo agora a gente vai abordar algo diferente, a gente vai retirar quais seriam as principais conclusões, ou a principal conclusão, em relação ao dano da morte para os seres sencientes em geral. Bom, então vamos lá. Quando que a morte é um dano? Né? Bom, de acordo com o que a gente discutiu das teorias que a gente viu, né, sobre o dano da morte, se a explicação mais plausível do porquê a morte é um dano é que ela é um dano devido ao que ela impede de ser desfrutado de positivo, então todo ser senciente, tá? Todo ser capaz de ter experiências positivas e negativas, independentemente de espécie e de capacidades cognitivas, que tem a possibilidade de experimentar o que é positivo, a ponto de estar vivo para esse indivíduo ser melhor do que estar morto, então esse indivíduo é prejudicado com a morte. Então veja que aqui o critério para saber se a morte é um dano ou não é saber se continuar vivo é melhor do que morrer. E isso depende, é claro, né, do teor da quantidade de experiências positivas e negativas que o indivíduo teria dado para frente. Então é importante reparar que isso é assim, de maneira completamente independente de se há ou não sofrimento na hora da morte, né? É independente de o ser em questão entender ou não o que é a morte, dele ter ou não medo de morrer, dele ser capaz ou não de ter preferências orientadas ao futuro, etc. Nada disso é importante. O que é importante é saber se a vida desse indivíduo, dali para frente, seria ou não minimamente significativa, tá? Se ele não morresse. Então, com base nesse critério, se essa for a explicação adequada do dano da morte, né, então a gente pode concluir também que todo ser que é trazido para uma vida onde predomina largamente o sofrimento, né, onde a vida desse indivíduo não chega a ser minimamente significativa, pelo contrário, é um mal para esse indivíduo, né, e se for impossível mudar esse panorama, né, se for impossível fazer com que essa vida passe a ser minimamente significativa, então a gente pode dizer que esse indivíduo foi prejudicado por nascer. Seria melhor para esse indivíduo não ter nascido, porque, por exemplo, ele nasceu apenas para experimentar sofrimento intenso e nada mais. Né? E, lembrando, né, isso são em condições onde é impossível mudar essa situação. Né? Porque tem condições onde o indivíduo nasce e está experimentando predominantemente sofrimento, mas é possível fazer algo para mudar essa situação. Né? Nesses casos, não necessariamente o indivíduo foi prejudicado por nascer. Ele é prejudicado por nascer quando ele nasce com uma vida onde tem uma alta predominância de sofrimento, né? E é impossível mudar esse panorama. Bom, é um resumo central do que a gente viu nos outros vídeos, né? Então, poderia existir uma seguinte objeção a esse raciocínio até aqui, né? Que é uma objeção que provavelmente vários de vocês já pensaram, né? Enquanto a gente falou nos outros vídeos, mas eu resolvi abordar só agora, fica mais fácil de entender. Então, vocês viram que essa explicação para o dano da morte, que a gente abordou até agora, ela é centrada, né, na ideia de que a morte é um dano porque ela impede as experiências positivas que alguém teria se continuasse vivo. Bom, será que essa explicação do dano da morte como impedimento de experiências positivas só faz sentido se não existir vida após a morte? Bom,
Eu vou explicar aqui por que não. Porque, independentemente de haver ou não vida após a morte, aquela explicação ali continua valendo o dano da morte. Vamos entender por quê. Bom, primeiro de tudo, né? Se alguém afirma que existe vida após a morte, o que essa pessoa está querendo dizer, na verdade, é que quando a gente pensa que alguém morreu, na verdade, esse alguém não morreu. Né? Ou seja, o que essa pessoa está querendo dizer é que quando a gente pensa que alguém cessou de ter experiências, na verdade, ela continua tendo experiências em outra dimensão. É isso que alguém quer dizer quando diz que é possível existir vida após a morte. Tá? Então, na verdade, quando as pessoas perguntam existe vida após a morte, na verdade, o que elas estão querendo dizer, o que elas estão querendo perguntar é se existe ou não experiências após a morte, se existe ou não estados conscientes, né, experiências mentais. É isso que as pessoas estão perguntando. Então, nesse caso, não existe divergência quanto à abordagem do dano da morte. O que essa pessoa está querendo dizer é simplesmente que, quando a gente pensa que alguém morreu, na verdade, esse alguém não morreu. Ele continua a ter experiências. Dá a impressão de que existe essa divergência na abordagem do dano da morte, dependendo de se a pessoa acredita que existe vida após a morte ou não, porque a palavra morte e a palavra vida também, mas vamos falar aqui da palavra morte. A palavra morte, ela é comumente utilizada em dois sentidos distintos. Tá? Bom, antes de eu falar disso, é importante a gente reparar que a palavra vida aqui está sendo usada não no sentido de mera vida biológica, né, mas de vida psicológica. Né? Está sendo utilizada como sinônimo de senciência. Mas a palavra morte também é comumente utilizada em dois sentidos distintos. Tá? Em um sentido, a palavra morte refere-se a alguém que está impossibilitado de maneira irreversível de ter experiências. É diferente, por exemplo, de a pessoa estar num coma vegetativo, mas que pode ser revertido, né? Ou da pessoa ter um sono sem sonho algum, mas que depois ela vai acordar. Então, em um sentido, quando a pessoa diz assim, ó, o que é a morte? A morte é alguém que está impossibilitado de maneira irreversível de ter experiências. Tá? Só que tem um outro sentido em que se usa frequentemente a palavra morte, que é esse, né? Que é referindo-se ao cessar do corpo desempenhar certas funções, que é morte num sentido biológico. Né? Então, existe uma determinada visão que mantém que os dois sentidos coincidem, né? Que é, por exemplo, quando a pessoa fala, não, se o corpo parou de desempenhar certas funções, então aquele indivíduo ele morreu no sentido de ele estar impossibilitado de maneira irreversível de voltar a ter experiências. Quem mantém que existe vida após a morte pode concordar com esse segundo sentido da palavra morte, mas manter que ele não implica o primeiro. Ou seja, essas pessoas diriam o seguinte, que quando o corpo para de desempenhar certas funções, ainda é possível que o indivíduo continue a ter experiências. Tá? Então, as pessoas que mantêm que existe a possibilidade de o indivíduo continuar tendo experiências após a morte do corpo biológico dele, elas podem explicar da mesma maneira o dano para o indivíduo com a morte do seu corpo biológico, que é a explicação com base, né, no impedimento de experiências positivas. É a mesma explicação que alguém que nega que exista experiências após a morte do corpo biológico também daria, que é o dano pela privação das experiências positivas que alguém teria aqui nessa vida se continuasse vivo. Tá? É claro que nessa visão, na visão de quem acredita que exista a possibilidade de experiências após a morte, o indivíduo vai ser prejudicado ou beneficiado com a morte do corpo biológico, dependendo do teor negativo ou positivo das experiências que ele alegadamente teria nessa tal vida posterior à morte do corpo biológico, essa suposta vida. Né? Claro, né, se essas experiências forem melhores, né, então o indivíduo foi beneficiado por ter morrido aqui. Né? Se forem piores, não. Bom, enfim. Em ambos os casos, independentemente de qual posição alguém mantenha quanto a essa questão, a explicação para o dano da morte do corpo biológico se dá com base no valor das experiências positivas e no desvalor das experiências negativas. Ok. Vamos passar para outra questão. Então,
Com base nisso tudo que a gente discutiu antes, lá de que o dano da morte é um dano por privação daquilo que alguém experimentaria de positivo se não morresse, né? Então, a gente pode concluir que os animais não humanos também são passíveis de serem prejudicados com a morte, e não apenas com o sofrimento, né? Porque eles também seriam prejudicados por serem privados de experimentar aquilo que de positivo experimentariam se não morressem. Então, isso implica que nós temos razões adicionais, além da razão derivada da preocupação em evitar o sofrimento para eles, para a gente se preocupar em tentar mudar a situação típica dos animais não humanos, né? Que é a situação dos animais explorados, né, pelos humanos, e também a situação dos animais que estão na natureza, né? Para quem não sabe, tanto os animais explorados quanto os animais que estão na natureza, eles, além de ter uma vida normalmente repleta de sofrimento, também têm mortes bastante prematuras, extremamente prematuras, né? Não vou falar disso nesse vídeo, né, mas temos aqui no nosso canal vários outros vídeos discutindo essa questão do sofrimento e das mortes prematuras dos animais na natureza também. Bom, então, vamos ver uma objeção a essa conclusão que eu apontei, né? Uma objeção possível seria dizer o seguinte: bom, a vida que aguardaria os animais, seja os animais que são explorados pelos humanos, por exemplo, na produção industrial de animais para consumo, né, ou os animais que estão na natureza, a vida que aguardaria eles seria provavelmente cheia de sofrimento, predominantemente sofrimento e sofrimento extremo. Então, o proponente dessa objeção diria o seguinte: mesmo que os animais não humanos possam ser prejudicados com a morte, não é o caso do que acontece na situação típica dos animais, porque já que eles não seriam privados de experiência positiva, a morte privaria eles de experimentar aquele sofrimento todo. Então, essa objeção diria o seguinte, que o melhor para os animais é que eles morram o quanto antes. Bom, vamos ver o que pode ser dito em relação a essa objeção. Uma possível resposta é dizer o seguinte: o que a objeção aponta faria sentido, né, seria o caso, apenas se fosse impossível fazer com que as vidas desses animais se tornassem minimamente significativas. Porque, se for possível mudar a situação desses animais e tornar aquelas vidas minimamente significativas, então eles já são prejudicados com a morte. Pois então a morte impediria eles, né, de desfrutar essa vida minimamente significativa. Então, como explicado aqui em outros vídeos, tem muita coisa que poderia ser feita para os animais que estão na natureza, por exemplo, que tornaria as vidas deles minimamente significativas, né? Por exemplo, programas de vacinação é um caso, né? Fornecimento de água e comida, etc. Então, toda vez que a gente trata uma doença de um animal, por exemplo, ao mesmo tempo a gente está prolongando as possibilidades dele continuar vivo, mas ao mesmo tempo também a gente está eliminando as fontes de sofrimento para eles, né? Então, nesse caso, parece que quando a gente diminui o sofrimento dos animais e ao mesmo tempo prolonga as vidas deles, a gente aumenta a possibilidade dessas vidas serem minimamente significativas. Então, outro ponto, tá? Além disso, mesmo quem discorda disso, né, vamos supor que alguém dissesse, não, é impossível melhorar a situação desses animais. A gente viu que é possível, tem muitos exemplos, mas vamos supor que não fosse, né? Bom, a pessoa que aponta isso poderia concordar, então, com a meta de evitar que cheguem a existir os animais que nasceriam nesse tipo de situação, né? E que nascessem, por exemplo, nas granjas industriais e que nascessem na natureza com essa alta predominância de sofrimento nas vidas deles. Esse foi o vídeo de hoje, né, com algumas das principais conclusões em relação ao dano da morte para os animais não humanos, né? E a conclusão principal é essa, né, de que todo ser senciente com possibilidade de ter uma vida minimamente significativa pela frente é prejudicado com a morte, né? E todo ser que é trazido para uma vida que é predominantemente sofrimento e é impossível fazer com que essa vida se torne minimamente significativa é prejudicado por nascer. Então, a gente tem razões para evitar a morte dos seres que estão na primeira categoria, né? E temos razões para evitar o nascimento dos que nasceriam nesse segundo tipo de categoria.
Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.